Altura do som, produzindo sons graves e agudos. Olá pessoal, como vocês estão? Na aula de hoje, faremos uma atividade um pouquinho diferenciada, porque nós vamos unir um pouco de música com um pouco de ciência. Isso mesmo! Aí na casa de vocês, como material, vocês têm o livro de ciência do Experimenta, não é verdade? Pois é, e você sabia que dentro desse livro nós temos alguns conteúdos que fazem parte da aula de música? É isso mesmo, e nós vamos começar a trabalhar um desses assuntos na aula de hoje. E o assunto é som grave e som agudo. Você sabe qual é a diferença do som grave e do som agudo? Então, você vai aprender hoje, por isso preste bastante atenção. A Promari já conversou com vocês inúmeras vezes e disse que o som possui características diferentes. E ainda bem, porque o mundo seria muito chato se os sons fossem todos iguais, certo? Então, essas características são chamadas de propriedades do som. E a altura é a propriedade do som que permite termos o som grave e o som agudo. No senso comum, é normal as pessoas falarem que o som grave é um som grosso e o som agudo é um som fino, mas esse termo não é usado cientificamente e nem em música, tudo bem? Então nós vamos aprender. E se você observar lá no material de ciências de vocês, nós temos o seguinte kit: tubos de metal, certo? Vários tubos. Na verdade, nós temos 8 tubos aqui. Uma baqueta e essa espuminha aqui. E nós vamos usar e vocês vão entender por que nós iremos utilizar isso para aprender mais sobre o som grave e o som agudo, tá bom? Então, olha só. A primeira pergunta que eu faço para vocês. Olhem essa imagem aqui ao lado. Será que esses sinos possuem sons diferentes? Olha lá, o tamanho deles está diferente. Será que por conta do tamanho ser diferente, o som também será diferente? Qual será essa diferença? Daqui a pouquinho a gente vai voltar aí nesse assunto, tá bom? E aí você vai poder responder com bastante certeza, depois de tudo que nós apresentarmos nesta aula. Então, vamos lá para a nossa primeira experiência? Só se for agora. Então, bora lá! Então, vamos lá. Temos aqui 8 tubos de metal e uma baqueta. O livro nos traz como proposta tentarmos montar um xilofone ou um metalofone. Na verdade, o metalofone é um instrumento musical que possui teclas de diferentes tamanhos. Mas por que será que as teclas do xilofone e do metalofone possuem tamanhos diferentes? Então vamos lá. Imaginem que esses tubos fazem parte de um instrumento musical. Como você tocaria esses tubos? Então, se eu tenho aqui eles, vou deixar de forma aleatória, não vou me preocupar com o tamanho por enquanto. E eu vou pegar a baqueta e vou percutir a baqueta em cima de cada um desses tubos. Vamos ouvir que som eles farão? Percebemos que houve variação no som, mas não estava num volume adequado, parece que está com um defeito. Será que realmente esses tubos vieram com um defeito? Eu acho que não. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos acrescentar a esse kit um outro material? Essa espuma aqui. Vamos tentar agora organizar cada um desses tubos em cima dessa espuma. Então, vamos fazer assim. Vamos organizá-los de forma aleatória também, ó. Estou colocando aqui os tubos sem me importar com ordem de tamanho. Então, vamos lá. Pronto. Todos estão apoiados em cima da espuma. Agora, a Promari vai tocar com a baqueta.
Nossa, você conseguiu perceber a diferença de som quando ele estava apoiado na mesa e quando ele ficou apoiado na espuma? Você conseguiu perceber esta diferença? Olha lá de novo. Agora eu vou pegar este tubo e vou pôr aqui na mesa novamente. Vamos ouvir o som. Por que será que existe essa diferença? Será que tem algo especial nessa espuma que faz com que o som fique muito mais bonito de se ouvir? Pense aí um pouquinho. Agora que você já pensou um pouquinho, abra o seu livro na página 128 e vamos tentar resolver juntos a questão número 2. Pegue seu lápis grafite e sua borracha. Então, vamos lá. Aqui, o autor do livro está querendo que a gente responda qual a diferença entre o som que foi produzido quando os tubos estavam apoiados na mesa e quando nós colocamos a espuma. Lembra que nós percebemos que existia uma diferença nesse som? Então, por que será que a espuma possibilitou essa diferença? E como será que os tubos produzem som? Então, olha só, turma. Observe aí no vídeo. O tubo, ele está em cima da espuma. O que acontece? Quando nós percutimos o tubo, como ele é feito de metal, ele vai vibrar. E o som, ele é semelhante ao diapasão, que vocês já fizeram em uma outra aula. Então, a espuma permite com que esse metal consiga vibrar por mais tempo. Por isso, o som dele fica muito mais bonito e gostoso de se ouvir. Quando eu tiro o metal da espuma e coloco ele sobre uma superfície como a mesa, ele fica muito em contato com essa superfície. E aí, quando eu percuto a baqueta, ele não consegue vibrar de forma eficiente. O metal não vibrando, ele não produz som. Por isso, nós utilizamos em cima da espuma. É o que acontece com o metalofone. O metalofone precisa de um suporte para que as teclas possam vibrar. Então, os tubos produzem som através da vibração do metal. E a diferença entre o tubo ser percutido na espuma e fora dela é que a espuma permite com que ele vibre por mais tempo, pois não está totalmente em contato com uma superfície. Por isso, nós conseguimos ter este som aqui. Agora, na página 129, temos na questão 1 a seguinte pergunta. Qual a diferença entre o som produzido pelo maior e pelo menor tubo? Então, vamos analisar. Vamos primeiramente ver se existe uma diferença. Vou pegar o maior tubo e colocar sobre a espuma. Vou pegar o menor tubo e colocar sobre a espuma. Vamos percutir para ver se existe diferença. Muito bem, todo mundo conseguiu perceber que existe diferença, certo? Então, eu vou explicar. Olha só, a vibração do metal, ela pode ser mais lenta ou mais rápida. Quando a vibração é mais rápida, ela produz sons mais agudos, que é este caso. Quando ela produz vibrações mais lentas, ela produz sons mais graves, que é este daqui. Muito bem, Promari. Então, o que o tamanho tem a ver? Acontece que o tubo que é mais longo, este aqui, a vibração dele é mais lenta, por isso ele terá um som mais grave. Já o tubo mais curto, a vibração é mais rápida, por isso ele produzirá um som mais agudo.
Então, se compararmos estes dois tubos, este tem um som grave e este tem um som agudo. Vamos agora para a questão número 2. Como os tubos devem ser organizados para que toquem em uma escala crescente de altura, ou seja, do som mais grave até o som mais agudo? Então, como a Promari disse, tentaremos montar um xilofone ou um metalofone. Vamos montá-los do som mais grave para o mais agudo. Você lembra que no exercício anterior, o tubo mais longo possuía um som mais grave? Então, vamos iniciar por ele. Olha lá. Vamos colocar por tamanho, do maior para o menor. Vamos ver como ficará esta sequência de sons. Será que aqui nós teremos uma sequência de sons que partem do mais grave e vão chegando até o mais agudo? Então, olha lá. Vamos ver como ficará essa sequência. Muito bem! Aqui temos a escala crescente, ou em música, como dizemos, a escala ascendente, aquela que parte do som mais grave e vai subindo até chegar ao som mais agudo. Observe, olha que coisa curiosa. Nessa organização, apesar dos tubos estarem posicionados do maior para o menor, a altura do som que os tubos produzem é feita de forma ao contrário, certo? Então, olha lá, vamos ouvir a escala ascendente? E se quisermos fazer a escala descendente do mais agudo para o mais grave? Muito bem! Então, para que os tubos fiquem posicionados do mais grave para o mais agudo, precisamos organizar os tubos do maior para o menor. Agora, questão número 3 da página 129. Os sons produzidos pelos dois tubos que se encontram no centro da escala são graves ou agudos? Preste atenção nesta resposta. Então, vejamos. Vou eliminar estes 3 e vou eliminar estes 3. Muito bem, temos os dois tubos do centro. Será que esses tubos são graves ou são agudos? Vamos tocá-los? E aí, o que vocês podem me dizer? Olha só, pessoal, a classificação do som em ser mais grave ou mais agudo, ela é relativa. O que significa isso? Nós dependemos de uma referência para poder dizer se um som é grave ou é um agudo. Nós só podemos dizer que ele é grave ou é agudo quando comparamos com outro som que escolhemos como referência, certo? Ou seja, ao escolhermos e compararmos esses dois sons desses dois tubos centrais com o restante dos outros tubos, podemos dizer que eles possuem sons ou mais graves ou mais agudos. Como assim, Promari? Ainda não entendi. Então, olha só. Vou tocar estes dois sons de novo desses dois tubos. Se formos comparar este som com este som, podemos dizer que este som é grave e este é agudo. Agora, eu vou colocar um som, um outro tubo aqui. Lembra que este som era o agudo e este era o grave? Agora escuta.
Tendo esses dois sons, este som aqui, este tubo, passou a ter um som grave, pois este tubo menor possui um som mais agudo. Agora, você lembra que este som aqui, comparado com este, era um som mais grave? E se eu colocar este tubo aqui? Comparando estes dois tubos, este tubo passou a ser som grave e este som agudo. Por isso, nunca se esqueça, para podermos dizer que um som é grave ou agudo, precisamos de um som para termos como referência. Desta forma, podemos utilizar os tubos para fazer música também. Já que eles possuem sons graves e sons agudos, olha só, vou tocar uma música que todo mundo conhece, Do, Ré, Mi, Fá. Escute. Agora vou tocar um trecho da música Marcha Soldado. Viram só? Agora, na página 130, você irá fazer um desenho do metalofone que a Promari mostrou para vocês nessa nossa experiência. Você vai mostrar as diferenças entre os sons produzidos por tubos de diferentes tamanhos. Então, capriche no seu desenho. E agora vamos para a última questão, questão número 5. Vocês vão observar novamente aquela imagem da abertura da aula. Vocês se lembram que a Promari mostrou uma imagem onde haviam vários sinos de tamanhos diferentes? Será que essa diferença no tamanho vai produzir diferença no som também? Qual sino deve produzir o som mais grave e qual deve produzir o mais agudo? Sinos menores emitem sons mais agudos, pois a sua vibração é mais rápida. Sinos maiores produzem sons mais graves, pois a sua vibração é mais lenta. E aí, pessoal? Conseguiram entender e assimilar essa diferença entre o som grave e o som agudo? Então, olha só, ao longo da semana, dê uma revisitada no seu material de ciências, releia os textos e as questões que fizemos, tá bom? E se você apresentar alguma dúvida, não deixe de perguntar para a Promari, combinado? Na aula que vem, nós continuamos com o nosso assunto de ciência e música, tá bom? Um super beijo para vocês e até a aula que vem. Tchau, tchau!